Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos para a nossa live de domingo. Nós vamos começar hoje a falar sobre responsabilidades. Quem deve assinar cada documento de planejamento, tirar algumas dúvidas. Esperar o professor Carlos Cox entrar, que aí a gente já começa. Sejam todos muito bem-vindos. Nana, Sérgio, Lucélia, Marco Suel. Vamos lá. Débora, Almirlin. Pois é, Dani. Domingo com responsabilidade pelos documentos. Mas vocês vão ver que o professor Carlos vai ajudá-los a resolver vários problemas. Maxwell, bom dia. Bom dia, Adriano. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo convidar o professor Carlos. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Wallamy. Bom dia, Maxwell. Alô, alô? Tudo bem? Conseguindo aí me ouvir bem? Consigo. Só fazendo aqui os ajustes aqui finais. Só um segundo. Já temos aí 85 pessoas. Vamos ver se bate 100. Vamos lá, pessoal. Convidar a turma aí para participar. Lembrar o pessoal que tem interesse no tema. Para a gente manter aí acima de 100 pessoas domingo de manhã para discutir um pouco esse tema. Mas a gente já pode ir começando. Até porque o objetivo aqui é ser bem direto. Carlos, primeiro, obrigado aí por aceitar o convite de urgência. Que aí a gente fazendo essa live, a gente consegue responder acho que 90% das perguntas que o pessoal me faz nas caixinhas. Na última aula que a gente fez sobre o ETP, você gravou para a gente, né, para a nossa turma do curso A Nova Lei de Licitações, e que eu vou deixar aí para a turma da pós-graduação, porque é um conteúdo muito interessante para a gente, até para aprofundar a discussão. Você começa já no início ali da aula, você faz uma reflexão sobre a responsabilidade do ETP, de quem é a responsabilidade pela elaboração do ETP. E aí você diz, olha, primeiro a gente tem que ir direto na lei. A gente precisa ver o que a lei de licitações fala sobre a responsabilidade pela elaboração do documento. Só que aí a sua resposta imediata é: a lei não diz. A lei não diz quem deve elaborar o ETP, a lei não diz exatamente, detalhadamente, quem deve elaborar DFD, TR, minuta de edital. A lei não diz. Só que, na medida em que a lei não fala, não diz expressamente quem é, que autoridade, que agente público é responsável pela elaboração desse documento, ao mesmo tempo ela deixa a entender uma coisa. E é aí que eu queria que você entrasse e você comentasse. O que a lei quer dizer, o que o legislador quis dizer implicitamente quando ele não diz expressamente quem é o agente público responsável pela elaboração desses documentos.
Tiago, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Era melhor que a gente estivesse conversando assim, tomando um café da manhã juntos, né? É, Mas vamos tomando virtualmente, então estou aqui com o meu cafezinho aqui. tô também aqui. Estejam todo mundo servido aí, tá? É, como é e o que é que eu via durante a vigência da Lei 866? E o pessoal que está aí nos acompanhando, se viu alguma coisa, pode falar aí nos comentários. A gente chegava num município, né? Para quem não me conhece, eu sou promotor de justiça estadual. Então eu trabalho pedindo cópia dos procedimentos licitatórios, analisando e tal, para ver se tem na linha da questão da improbidade. Então, muitas vezes a gente pedia cópia de processo e pedia as normativas dos municípios, ou de uma Câmara Municipal, ou de um SAAI, de um Serviço de Água e Esgoto, ou de uma autarquia municipal previdenciária, e simplesmente, Iago, não tinha nenhum tipo de regulamentação. E qual era, na verdade, a regulamentação tradicional nos lugares? O famoso sempre foi assim. Eu chegava e perguntava, quem é que tem que fazer o termo de referência? Aí o pessoal dizia, não, quem faz é Augusto. Augusto, de Rosa. Eu digo, mas por quê? Não sei, sempre foi assim. Quando eu cheguei aqui já era assim, né? Eu disse, mas não tem uma norma, vocês não estabeleceram essa competência em lugar nenhum. Então, assim, resumo da ópera. Durante a vigência da Lei 8666, o normal é que os órgãos nunca pararam para poder estabelecer, né, para poder definir as competências. E agora, com a nova lei, que agora tem novos atos, se tornou mais necessário ainda que quem nunca o fez, que passe a fazer. E sempre é um bom momento de se refletir sobre o melhor fluxo, porque às vezes também se fazia na linha, sempre foi assim, mas também não se fazia da forma mais racional. Então, primeiro, pessoal, todos os 108 aí que estão nos assistindo e os que venham depois assistir esse vídeo, primeiro, é um momento muito interessante para os órgãos públicos brasileiros, para os municípios, câmaras municipais, órgãos estaduais, sentar e refletir essa distribuição de competências na sua entidade e como ela pode ser melhorada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer a vocês. O segundo que eu também queria dizer ao pessoal é o seguinte, a lei 14.133, assim como a lei anterior, ela é lacunosa. E ela deve ser lacunosa. Por quê? Porque ela regulamenta as licitações do Oiapoque ao Chuí. Eu não sei se tem aí alguém aí do Maranhão na live, mas sabe aquela brincadeira, Tiago, que diz que a administração compra do alfinete ao foguete? É verdade. Lá no Maranhão, nós temos uma base aérea, que é a de Alcântara, é um espaçoporto, que é uma autarquia. Então, ela faz licitação de foguete. E lá no Maranhão, tem um município chamado Nova York, que é o menor município do Maranhão. E eu fui efetivamente procurar foguete na autarquia do Espaço Porto de Alcântara e fui procurar alfinete lá em Nova York, né? E achei. Então, assim, isso é para dizer o quê? Isso é para dizer que a lei 14.133 deu um poder para cada ente público definir. E esse poder deve ser usado. Esse poder precisa ser exercido. Não pode ser na base do sempre foi assim. E aí o que eu quero conversar com vocês é quais serão as diretrizes para poder estabelecer essa distribuição de quem vai assinar o quê. E por que é importante, e eu fiquei muito feliz quando você teve essa preocupação e me chamou para fazer uma live. Eu noto que muita gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V nas normas do SEGES, mas que também essas normas também não resolvem esse problema. Então, quem simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V, não vai ter não tem isso definido. Por isso que tem muito órgão ainda louco, muito ente municipal, muito doido, perdido, sem saber quem vai assinar o quê. E a gente vai tentar trazer um pouco, né, de algumas diretrizes sobre isso. Então, eu queria trazer 3 diretrizes para a gente conversar. Então, só para a gente rememorar aqui, eu comecei falando que você tinha dito que o legislador deixou a entender deixou uma orientação implícita.
E muita gente realmente questiona, essa lei foi feita para a União, não foi pensada para os municípios, o que é em parte verdade. Só que nesse aspecto em relação à lacuna da lei, na verdade, a lei, o legislador pensou nos municípios, pensou nos estados. Ele deixou para estados e municípios e todos os órgãos da administração pública por todo o Brasil a oportunidade justamente de dizer quem vai fazer o quê, né? Quem vai assinar o quê, quem é responsável por cada documento. Então, nesse aspecto, como você falou, a lei é lacunosa, ela é necessariamente lacunosa, por quê? Porque ela dá a oportunidade para que cada órgão da administração pública, cada ente, possa fazer uma regulamentação adequada para a sua realidade. E realmente a tentação de copiar as normas do governo federal, né, da Secretaria de Gestão, SEGES, lá do governo federal, ela é grande porque, querendo ou não, é uma norma da União, mas é também uma norma amarrada, uma norma que muitas vezes é lacunosa por uma realidade da União. A União não tem como, naquela sua estrutura, também descer aos detalhes de cada órgão da administração pública federal. E aí é que a gente pode, no seu município, Câmara Municipal, Prefeitura, né, nas pequenas autarquias, fazer algo muito melhor. Fazer uma regulamentação bem detalhada sobre quem deve fazer o quê, qual é a responsabilidade. E aí eu até compartilhei ontem um vídeo que foi gravado pelo professor André Kuhn, que é nosso professor de gerenciamento de obras públicas, que também é um dos nossos professores da pós-graduação. Ele falando justamente isso, ele contando uma história pessoal dele, em que ele já foi várias vezes responsável por fazer desde a concepção do objeto, isso na parte de obras, elaboração de minutas de edital, especificação do objeto, memorial descritivo, fiscalização de obra, e que isso obviamente não era adequado, mas no contexto em que ele estava, não tinha que ser feito. E que a regulamentação acabou sendo um meio para você se proteger. Então, é um meio que você tem, na medida em que o órgão faz uma regulamentação que diz quem vai fazer o quê, mesmo que essa regulamentação ela não seja adequada à luz do princípio da segregação das funções, na hora que um auditor do Tribunal de Contas, na hora que algum procurador, algum promotor questiona essa atuação, essa falta de segregação, você vai poder dizer, olha, está no regulamento porque essa é a nossa realidade. Então, você tem ali um escudo de proteção para uma eventual... Você fica muito mais seguro, o agente público fica muito mais seguro, né? Então, só para a gente fazer esse fechamento dessa primeira parte. E aí, quais são as 3 diretrizes que você ia falar sobre esse ponto? Você está certíssimo, pessoal. E quem bate nessa... eu tenho que dar o crédito... Tiago, sabe que eu vejo já há muitos anos falando nessa necessidade da regulamentação? O professor Jacobi. Ele diz, olha, quem age, tá? Quem age de acordo com a lei, ou seja, quem age de acordo com a norma interna, não vai poder ser punido, né? Ou seja, se você agiu, então hoje, pela LINDB, né? Hoje, se você tem uma norma interna, você é servidor, e você está agindo de acordo com a lei, dificilmente você vai receber alguma punição. Então, essa normatização e essa definição clara de competências vão te dar uma camada de proteção jurídica, uma camada de proteção, porque na hora que você for chamado a se explicar, você vai dizer, bom, eu agi, por que você fez? Eu fiz porque a norma dizia que eu fizesse. E eu segui a nossa instrução normativa, o nosso decreto, enfim, a nossa portaria. Mas quais são, então, as diretrizes que eu quero trazer para vocês? Primeira, criem a cultura do processo em tempo real. O que é que eu chamo de processo em tempo real, Tiago? Quem faz o documento tem que assinar. E tem que assinar assim que termina. Existe uma cultura muito forte nos municípios. Pessoal que é de município aí me escute bem. Existe uma cultura do pessoal ir produzindo todo o processo sem assinar nada. Fica tudo em branco praticamente. Depois botam uns post-its, que é um pedaço, ou é um post-it, ou é um pedaço de papel cortado em uma tripinha, com o nome procurador, secretário, prefeito. A gente
sabe que todas as pessoas sabem que aquele processo já está sendo construído. E deixam para assinar no final, quando passa pela control, ou quando dão uma vista final, dizer, tá tudo ok, aí depois sai coletando a assinatura, certo? Só que nesse meio tempo, se tem, por exemplo, uma busca e apreensão, isso é um indício fortíssimo de montagem, por mais que não seja, na verdade, uma montagem, Tiago, né? Se está fazendo o processo, todo mundo sabe, mas meio que não se está fazendo um fluxo. E o pessoal diz, não, mas se fizer agora, assinar e mudar, vai ter que arrancar, vai ter que refazer. E então, às vezes, por uma comodidade, só querem assinar quando está tudo pronto. Então, não é uma fraude, né? Mas é um nível de informalidade que parece demais, pessoal, com a fraude. E para você ir provar depois, né, que orelha não é chifre, né, vai dar muito mais trabalho. Então, criem a cultura, primeira diretriz, do processo em tempo real. Quem fizer, assina. E tem que ser a pessoa, Tiago, que realmente elaborar aquele ato. É muito comum também em alguns locais um setor ou uma pessoa fazer para outra pessoa assinar. E às vezes essa pessoa que assina, às vezes não é tão responsável e nem sabe o que é que está lá. E o dia que é chamado a se explicar, ele até reconhece e diz, mas quem fez foi Cicrano. Então, de todo jeito, implica Cicrano, né? Então, de todo jeito, vai implicar Cicrano. Qual é a minha sugestão? Use a normatização e use a delegação de funções, a possibilidade da norma dizer, ó, quem vai fazer isso é A, B, C ou D, né? Para que a pessoa que produz o ato, que conhece o seu conteúdo, que entendeu, que discutiu o assunto, para aquela pessoa ser efetivamente a pessoa que vai assinar. Porque se tiver qualquer discussão sobre esse processo no futuro, tem uma probabilidade maior dessa pessoa entender, estar apropriada das informações e esclarecer que era algo real, né? E tem a cultura também, Carlos, do assinei, mas não fui eu, né? Que é uma decorrência dessa prática aí. As pessoas não têm noção da responsabilidade que elas assumem quando elas estão assinando alguma coisa. Então tem muito a ideia de que assinei, mas eu não decidi nada, ou assinei, mas não fui eu que fiz. Então por que você assinou? Você tem que saber o que você está assinando, né? Exatamente, exatamente. Então essa seria uma primeira diretriz, né? E aí vem a segunda diretriz. E aí eu até vi que tem gente que gosta de polêmica na área, viu? Eu não direi o nome, mas haverá sinais. A Tá? verdade, já houve, assim, acho que Já, muita né? gente já viu. Eu vou agora para a segunda diretriz, que é o seguinte: assinar o quê? Porque, veja só, a lei 14.133 trouxe alguns documentos que a gente tem certeza que devem ser produzidos. Por exemplo, a gente sabe que vai ter que ter um ETP, a gente sabe que vai ter que ter um TR, que vai ter uma minuta de edital, que tem que ter um parecer jurídico. A gente sabe disso tudo, tá? Mas tem outros documentos que não estão na lei, mas que se não forem criados dentro do seu fluxo, o seu procedimento vai ficar sem sentido. Ele vai andar sem ter atos que determinem esse andamento. E preste bem atenção. Eu pergunto, entre o DFD, ou Memorando de Solicitação, e o ETP, vai ter algum ato? Né? Vai ter algum ato? Então, vamos supor, um secretário dá entrada num DFD, num DFD. Depois alguém vai elaborar o ETP. Vai ter algum ato? Vai. Mas isso está na lei? Não. Alguém vai ter que dizer, peraí, chegou um DFD, eu vou dar seguimento a isso ou não? Eu já vou bloquear. Vai se nomear uma comissão, ou vai ser um setor, vai ser uma pessoa? Então, entre o DFD e o ETP, tem que ter um ato. E é um ato de um servidor de nível gerencial, para poder dar o direcionamento e o impulsionamento. Não pode uma coisa ir brotando, atos administrativos irem brotando, né, sem ter impulsionamentos prévios que são necessários dentro da montagem de um fluxo de um processo de trabalho. Então, assim, antes de responder quem vai assinar o que, a gente vai ter que responder aqui o seguinte: o que é que vai ter que ser assinado? Então, a gente vai ter um DFD ou memorando de solicitação que vai ter que ser assinado por alguém. E a gente vai chegar já em quem é quem. Nós vamos ter que ter algum ato de alguém que diga, olha, vamos dar seguimento a esse DFD, né? Elabore-se o ETP, né? Aí depois vem o ETP. Depois do ETP, tem um mapa de riscos específico. Pode ter, ou não.
Mas vai ter que ter alguém ou algum ato dizendo isso. Quem é que vai dizer isso? Né? E depois disso ainda vem outra questão. E o TR? Entre o ETP e o TR, tem que ter outro ato. Porque, ora, se no ETP vão dizer que algo é viável ou não, então, para dar seguimento, alguém vai ter que olhar e dizer, ó, pronto, disseram que é viável, vou dar seguimento. Disseram que é inviável, eu vou arquivar. Então, vai ter que ter outro ato. Isso não está na Lei 14.133. E sem essa previsão sem a previsão desse ato, o processo não vai estar estruturado devidamente. Até vão fazer esse ato, mas de boca, ou só na cabeça, é algo que não vai estar documentado, né? Depois do TR, a gente tem um orçamento estimativo. Vai ser a mesma pessoa que fez o TR ou vai ser uma outra pessoa, né? Depois do orçamento, a gente vai ter que ter outro ato. Isso também não está na lei, porque de lá a gente vai para a minuta do edital, né? Então, quem vai elaborar, ou se vai se decidir logo que é uma contratação direta, sabe o que às vezes eu via muito, Tiago? Depois do TR, tá? Se decidir fazer uma, por exemplo, dispensa e não uma licitação, mas não havia nenhum ato que dissesse, olha, aqui vai ser uma dispensa ou vai ser um pregão. Não, já brotava o próximo ato. Entendeu? Sem ficar claro. Eu não estou te ouvindo. Será que está em... Será que está mudo? Espera aí. Eu não estou te ouvindo agora. Agora estou. Fala aí. Pronto, voltou. Beleza. É porque eu tenho um limite de tempo aqui para não ficar muito em rede social e bloqueia. Aí bloqueio tudo aqui, mas eu já destravei. Bom, então vamos lá. E depois, então, nós temos a minuta do edital. Quem vai elaborar? Eu defendo que seja o agente de contratações. E vou dizer por quê. Tá? Depois a gente vem parecer jurídico, enfim. Depois, autorização do prefeito, ou do presidente da Câmara Municipal, ou do diretor de uma autarquia. Então, a segunda diretriz eu concluo dizendo que é essa. Você vai ter que desenhar o seu processo e vai ter que, talvez, criar alguns atos, algumas decisões, alguns despachos que não estão dentro da Lei 14.133 para poder modelar o seu fluxo de ponta a ponta. Tem lugar que eu já vi feito pela Ana Priscila, querida, tudo bem? Amiga, o que é que eu tenho visto em... Tranquilo, vamos discordar, vamos debater. O que é que eu tenho visto, Tiago, em alguns lugares? Eu tenho visto uma mesma comissão fazer o DFD e o ETP, o ETP e o TR, tudo junto, tudo num jato só. Entendeu? Sem nenhum ponto de controle entre eles. Então não faria sentido. Se fosse para ser tudo junto, né, faria no ato tudo num documento só. Né? Então, eu resumo antes de ir para a terceira diretriz, eu digo essa a vocês. Vamos criar dentro do seu órgão todos os atos que serão necessários e que façam sentido. E aí tem que chamar todos os atores que participam do processo de contratação e detectar que pontos são esses em que alguém vai ter que impulsionar. Tá? Então, essa seria a segunda diretriz. Perfeito. Então, peraí, vamos lembrar. Primeira diretriz, cultura do processo em tempo real. A segunda é a regulamentação, o estabelecimento da elaboração de cada ato, inclusive aqueles que não estão previstos na lei. Isso. Assinar o quê? Né? Assinar qual será o quê? Né? Certo. Então, a diretriz é justamente o tema da live. Quem assina o quê? Isso. E a terceira diretriz é quem não assina. Quem não pode assinar. E aí a gente entra... Que aí é a preocupação exata com a questão da segregação de funções. Aí é uma preocupação com a moralidade do procedimento, com a transparência, com a segregação, com o princípio da segregação de funções. É para evitar mesmo aquilo que a lei fala, que é a ocultação de erros e evitar deixar o servidor mais suscetível à corrupção. Eu não diria nem algo tão grave, eu diria até algo um pouco às vezes, mais singelo. Então, a terceira diretriz é segregação das funções. Quem não deve assinar o quê? Né? Então, pessoal, eu tenho visto muita
muita gente fala em segregação das funções e, bom, o que é na prática a segregação das funções? É algo que vem da contabilidade, né? Não é algo nem do direito, é algo que vem da contabilidade de empresas, né? Então, quem pratica um determinado ato não registra o ato. São formas de você mitigar o risco, tá? De registros equivocados. Então, isso foi algo que foi migrado para as compras públicas, tá? Então, uma coisa bem simples, para vocês entenderem de segregação das funções. Quem pede não recebe. Então, assim, quem faz a ordem de serviço ou a ordem de recebimento, essa pessoa não pode ser a mesma pessoa que vai atestar que aquilo chegou mesmo, né? Então, nós temos alguns mecanismos. Então, quem atesta não paga, tá? Então, se eu for que resolveu, quem vai pagar é outro. E por quê? O mais importante, antes da gente se preocupar em quem pode e quem não pode, é por que se criou a segregação das funções. Então, é um mecanismo de gestão de riscos legal, tá? E aqui é uma diretriz. É tanto que vocês não vão ver na norma, pessoal, o pessoal reclama muito disso. Eu pergunto a vocês, tem na lei algum dispositivo que diga fulano não pode assinar alguma coisa? Não tem, né? A segregação das funções é uma diretriz que vai sendo aplicado de acordo com o tamanho do órgão, com a sua maturidade e com a gravidade ou a materialidade ou a sensibilidade daquele ato específico que está sendo, que vai ser produzido. Então, vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo agora de segregação das funções. Numa Câmara Municipal, que às vezes um setor de... Vamos pegar aqui um município pequeno, tá? Tem alguém de algum município de 5 mil habitantes na live? Se tiver, coloca o nome e o estado. Uma Câmara Municipal de um município de menos de 5 mil habitantes, lá dentro da sua estrutura, provavelmente vai ter, eu vou dizer o quê? Vai ter um faz-tudo. Essa pessoa é quem faz o TR, lajes pintadas, pronto. Provavelmente na Câmara Municipal de Laje Pintada, de Pedra Preta, o que é que a gente vai ter? Uma pessoa lá no setor de compras que vai fazer o memorando, vai fazer o DFD hoje, vai fazer o ETP, vai fazer o TR, vai pegar as pesquisas, vai fazer o despacho para o presidente da Câmara Municipal assinar, vai fazer até o parecer do procurador. Provavelmente é isso que vai acontecer, tá? Ele só não vai assinar tudo, ainda vai fazer, botar para assinar. Jogar... Não, oh, você assina isso aqui, depois você ele ainda vai tanger o povo para assinar. É tanger mesmo, né? O povo para assinar. Então, o que é que acontece quando a gente tem esse cenário? Quando a gente tem esse cenário, a chance de uma pessoa não cumprir o ato da que está atrás, nesse fluxo, se tiver problema ali, vai passando, entendeu? E vai se perpetuando. Então, o objetivo da segregação das funções é a pessoa que recebe dá aquele freio. Ei, peraí, ó, você não preencheu tal coisa, não. Volte e preencha. E eu não estou falando de fraude e roubo, não, tá? Não tô... Alexa, pare. Já a gente pergunta a Alexa aqui alguma coisa. Então veja, a questão da segregação das funções é essa. É de você ser o chato da pessoa do ponto anterior. Por exemplo, se essa pessoa faz tudo e está pressionada, você tem, por exemplo, no município, que está querendo que a licitação ande, e você tem um secretário, prefeito, um chefe de gabinete, tem que terminar logo, a chance, se for uma pessoa que fizer tudo, dela sair atropelando requisitos essenciais é muito grande. E quando tem alguém que pode dizer, olha, peraí, chegou aqui um orçamento, só tem 2 preços e ninguém justificou nada, volta, né? Então, a tônica da segregação das funções, pessoal, é essa. Agora, essa diretriz da segregação das funções, ela vai ser adaptada a cada realidade. Muita coisa numa Câmara Municipal não vai ter como ter segregação das funções. E como é que a gente resolve isso? Com norma. Lá no decreto que regulamenta, você bota considerando que o corpo técnico é muito reduzido, considerando que não temos número de funcionários suficientes, assim, considerando a importância, o reconhecimento da segregação das funções, mas que é uma diretriz que deve ser flexibilizada, e aí depois você normatiza e diz, você pode trazer mais de um ato para uma pessoa poder fazer. Entendeu? Perfeito. Então, agora, toma o cuidado, documenta isso, deixa isso claro,
E se houver um questionamento, mas eu vi aqui que você fez tudo. Fiz tudo, mas fiz porque está normatizado, fiz porque só tem um servidor ou dois no setor e tudo. Aí a coisa fica esclarecida. Agora, estranho é quando você pega um processo, está faltando assinatura, eu não vou dizer não, mas uma pessoa, uma amiga minha, aqui na live, de um município aqui do Rio Grande do Norte, já deu alô aqui, lá tinha esse hábito, entendeu? E um secretário faleceu. E cheio de processo com post-it para ele assinar. E aí, como é que faz? Vai abrir uma sessão de mesa branca para trazer esse homem de volta para assinar? Olha o tamanho do problema, entendeu? Olha o tamanho do problema. Então, assim, essas seriam as diretrizes para a gente passar agora para a última parte de falar de cada um dos atos e dizer quem deve e quem não deve assinar. Pronto, perfeito. Vou fazer algumas observações aqui bem rápidas para a gente passar para a próxima etapa. Primeiro, várias pessoas mencionaram aí a importância do processo eletrônico para poder respeitar ali a primeira diretriz, que é a cultura do processo em tempo real. A Dani Dantas aqui, que é da Controladoria do município de Natal, foi a primeira que eu percebi aqui a fazer essa observação, né? Inclusive mencionou aqui que o processo físico é um grande problema porque abre espaço para certas ilegalidades. E de fato, é muito triste assim, a gente ver que muitos municípios, embora já com a possibilidade de implementar o processo eletrônico, ainda não tenham feito, né? Porque realmente é algo que é inevitável, que já deveria ter sido implantado. O Tribunal de Contas, por exemplo, implantou o processo eletrônico 100% em 2011, né? 2011, 2012. Então, já passou da hora de a gente começar a pressionar os municípios para implementarem o processo eletrônico, justamente porque aí a gente vai ter não só o respeito a essa primeira diretriz, que cada um vai ter que assinar cada ato no momento em que ele for feito, né? Processualmente ele é elaborado e já está com a assinatura, e aí fica tudo bem documentado e evitando a fraude processual. Ainda que não seja com o intuito da fraude, né, mas a marmota. Um outro ponto, que aí acho que você ainda já vai tocar nesse assunto, que é a questão de quem assina o quê e o problema de quem deve assinar a minuta do edital, do contrato, enfim. Que a gente sempre tem que levar em consideração, eu vi que muita gente fez algumas observações bem interessantes, o Ronaldo, inclusive, sobre a loucura que se tornou a discussão sobre a segregação de funções, porque quem assinar o edital, o pregoeiro não pode assinar o edital, e aí o pessoal já acha que se assinar já vai para a guilhotina, já vai ser multado, que o TCU já vai bater na porta, a Polícia Federal, enfim. Então virou realmente um desespero completo e ninguém parou para pensar, refletir o que significa esse princípio. E aí a importância da regulamentação, porque a regulamentação resolve esses problemas. A gente sai dessa casuística e resolve o problema. Especialmente porque, e eu sempre tenho essa preocupação, de passar orientações para os alunos, especialmente aqui na rede social, que são sempre orientações muito diretas, genéricas e limitadas, né, superficiais, a preocupação com os entendimentos do Tribunal de Contas, especialmente o TCU. Porque existe realmente alguns problemas que na jurisprudência em geral do TCU, em alguns acórdãos, porque o TCU muitas vezes utiliza a sua própria jurisprudência, às vezes nem só jurisprudência, mas alguns acórdãos específicos como fundamento legal. Então a gente vê, às vezes, em tabelas, e eu mostro isso para os alunos nas minhas aulas sobre segregação de funções, eu mostro, olha, está aqui, houve afronta à segregação de funções porque o sujeito participou da elaboração do documento de planejamento, do edital, e ao mesmo tempo participou da equipe de apoio. Então ele elaborou o edital e participou da equipe de apoio. E estava lá como alguém que iria, enfim, uma recomendação de multa, de punição. E ao lado, o fundamento legal. Tinha lá, coluna de fundamento legal. E o fundamento legal era acórdãos tais, tais e tais. Então, e eu acho, obviamente, que eu sempre critico essa postura
esse tipo de conduta do Tribunal de Contas da União, mas eu tenho que ter a preocupação de, olha, existe esse risco. Não dá para dizer que não existe o risco. Agora, como é que a gente resolve ou minimiza esse risco? É aí que vem a importância da regulamentação. Porque se a regulamentação, e a gente já falou isso várias vezes, ela diz quem vai fazer o quê, ainda que afrontando essa jurisprudência dos tribunais de contas ou do Tribunal de Contas da União, é uma regulamentação que foi feita com base numa realidade local. E todo agente público, ele não pode não seguir um normativo do local, um normativo da sua Câmara, do seu órgão. Então, ele está protegido. Então, essa é a preocupação que eu tenho, sempre ao falar ao passar alguns entendimentos nas lives, seguindo orientações gerais, ou pelo menos aquelas que são mais conhecidas dos tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas da União, mas é sempre importante a gente aprofundar essa discussão e orientar o pessoal, criticar essas posturas, discutir o tema a fundo, entender para que serve, para que na regulamentação a gente faça uma regulamentação que seja consentânea com o princípio, com o que é o princípio, a função, a ideia original e, ao mesmo tempo, respeitando a realidade local. Continue aí. Só aqui mandou um abraço aqui, já vi nosso amigo. Eu só consigo ler quando você está falando, depois não consigo acompanhar. Então, vi aqui a Amanda, Vinier, né? Está o nosso polêmico professor Ronaldo, sempre trazendo aqui observações muito agudas, né? É um inquieto aí sobre o assunto, né? Vi também nossa amiga Anastácia. Um abraço aí para todo mundo. Bom, pois Tiago, assim, eu vi dois comentários aqui que eu queria fazer uma observação. Mais de uma pessoa disse, quando criar o processo eletrônico, quem aderir vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, não. Sabe por quê? Porque antes o que o cara fazia na mão, ele vai ficar com a forma de token. Ele vai ficar assim, sabe aqueles molhos de chave que tinha um bocado? Entendeu? Ele vai ficar com o negócio daquele com 10 tokens. E só botando e tirando e assinando. Tem que mudar a cultura organizacional. O que eu gosto de dizer ao pessoal é o seguinte, olha, quando o fluxo está bem definido e as competências estão bem atribuídas, a gente cai numa coisa chamada cada macaco no seu galho. Então você vai saber qual é o seu galho e o que é que você tem que fazer. Se um dia você for chamado e tiver um processo todo desmantelado, você vai dizer assim, olha, o dos outros eu não sei, mas o meu galho, segundo o decreto tal, número tal, é esse aqui, eu tinha que fazer tal ato e fiz. Então, a minha parte, eu fiz. A dos outros, eu não sei, procure, investigue, multe, mas cada macaco no seu galho e eu fiz o que estava no meu galho. Quando você não tem a normatização, Tiago, a gente tem um desmantelo geral. E quando tem o desmantelo geral, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, Ronaldo, em tese, vai todo mundo para dentro do processo. Então, quando o Ministério Público às vezes entra com ação, diz assim, homem, todo mundo de A a Z foi para o processo. Por quê? Porque não tinha segregação das funções, porque não tinha um fluxo normatizado, porque não tinha atribuições de competências claras. Então, todo mundo que botou o papel lá, o nome lá no papel, termina indo, tá? Termina o bolo. Então, primeira coisa que eu queria dizer, o pessoal comentou aí, o fato de criar o processo eletrônico não vai resolver o problema. Só vai fazer agora o mesmo desmantelo, agora, mas de maneira tecnológica, tá certo? Outra coisa que eu fiquei preocupado, e estou bem preocupado, é com as câmaras municipais. São lugares de poucos recursos, pouca mão de obra, e aí uma pessoa disse aí, eu posso apenas de Câmara Municipal. Alguém comentou e disse assim, eu posso aderir a algum normativo, porque às vezes não tem perna para fazer, não tem como contratar alguém para normatizar? Pode, mas eu acho que não deve. Mas eu faço aqui o desafio, você podia até, Tiago, tentar articular isso, que a Federação das Câmaras Municipais é que deveria ter dado esse suporte para as câmaras. Olha, nós vamos dar aqui, e aí eles teriam recurso para contratar uma assessoria, uma consultoria, para criar uma normatização básica que vocês pudessem aderir, porque é tudo muito parecido. Um município de 5 mil habitantes
no Rio Grande do Norte é parecido com o da Paraíba, que é parecido com o da Bahia, que é parecido com o de Minas Gerais, que é parecido com o de São Paulo. Não tem muita diferença, né? Então, se fizesse isso, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, já daria uma melhoria grande, né? E você teria, como eu digo, uma normatização muito mais aderente a essa realidade dos municípios. Então, acho que a Federação das Câmaras Municipais... Vou falar com a nossa nova presidente, que é uma grande amiga, Erineide, que é a nova presidente, né? E eu vou falar com ela. De repente a gente consegue se juntar e fazer aí um trabalho gratuito e divulgar com sugestões para as câmaras municipais, né? Uma normatização, uma sugestão de normatização para as câmaras municipais. De fato, é uma realidade completamente particular. Lá em Pipa, no último evento, acho que tinha uma câmara do município de Caturité, na Paraíba. E eram, assim, fora os vereadores, eram 3 servidores. Se eu não me engano, era o contador, o administrativo e tinha mais um outro lá que eu não sei qual era a função. Acho que nenhum deles, inclusive, era formado em direito, ou era advogado, alguma coisa. Não, e Eram contador simplesmente... que não devia ser do quadro. Isso. E eram só 3 servidores. Para fazer tudo, não é tudo, absolutamente tudo. Então, como é que segrega assim, a função num órgão como esse? Agora, faz o normativo, diz exatamente o que cada um vai fazer. Não vai ter problema com o Tribunal de Contas, quando você tem essa realidade. Vai ter problema, obviamente, se houver algum mal feito, algum tipo de fraude realmente documentada, mas um problema, um risco jurídico, só porque você seguiu aquela norma, não tem como ter problema. Exatamente. Vamos entrar agora, pelo menos em alguns dos atos aqui principais, para a gente bater... Deixa eu aproveitar essa altura e fazer a minha propaganda, viu? Pessoal, eu acho que aparece invertido, mas não tem problema não. A cor aqui, ó, e o nome dá para aparecer. Quem não sabe, eu escrevi um livro sobre planejamento das contratações. Aqui, ó. Estou na revisão. O livro tem a mesma linguagem, né, Carlos? Isso, exatamente. Toda essa realidade é passada aqui, ó, gente. Eu já li. Toda vez que vocês fazem uma pergunta muito difícil, eu vou aqui e leio e respondo a tudo que tiver toda pergunta sobre planejamento operacional. O nome é muito apropriado, planejamento operacional das contratações públicas. Tudo sobre planejamento, tudo na ordem, tudo. O próprio sumário já dá um indicativo de como é o fluxo do processo, né, de planejamento, porque está tudo ali na ordem. Obrigado. O pessoal está pedindo sorteio, a gente, na verdade, comprou vários livros para dar para os nossos alunos. Então, todo mês, um aluno nosso, da nossa escola, ganha um livro e pelo menos aí nos próximos 10 meses, todos vão ganhar um livro do professor Carlos Cox. Obrigado. Inclusive, esses pontos que eu estava levantando aqui, Alexa, pare. Eu adoro a Alexa. Ela passa o dia aqui me lembrando assim, de beber água, de tomar café, de ir ao banheiro, viu? Então, veja só. Inclusive, o que eu tô pensando de acrescentar na segunda edição do livro são esses atos que não estão lá. Esses que a gente estava discutindo, né? O que é que tem entre o DFD e o ETP? O que é que tem entre o TR e a minuta do edital, né? Tentar ajudar o pessoal a deixar isso assim, um pouco mais claro, porque eu entendo que a gente tem que ir direto ao ponto. Ninguém aguenta mais. Tiago, eu pelo menos não aguento, não. Falar sobre a importância de planejar. Não, a gente quer saber o como, né? A gente quer ir para o operacional. Como é que resolve, como é que faz, né? Pelo menos para ficar só nos problemas pequenos e se livrar dos grandes, né? Mas voltando, vamos lá. DFD. Primeiro ato do procedimento. Quem deve assinar? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? Diferenciar os 2 DFDs, né? A lei, muito mal feita, porque nós já tínhamos isso estruturado nas normas federais, que o DFD era o primeiro documento lá para dar início no planejamento, né? E a Lei 14.133 não fala isso de maneira clara. Ela vai falar no DFD que alimenta o PCA e depois vai falar que o DFD pode, no DFD, nas contratações diretas.
você não vai ter nenhuma norma, nenhum artigo dizendo o seguinte, ó, o primeiro ato do planejamento de uma licitação é o DFD. Não tem isso na Lei 14.133. Por mais que tenha nas normas do SEGES que inspiraram uma boa parte da nova lei. Então, quando eu falo aqui que eu estou falando em DFD, esse DFD aqui é apenas o memorando de solicitação, né? Todo mundo aí conhece o famoso memorando de despesa, ou memorando de solicitação de despesa, né? Ou tem lugar que chamava ofício, né? Que agora também parece que não existe mais memorando, é só ofício, na presença da República regulamentou, enfim. Resumo da ópera. É o ato que vai deflagrar uma contratação direta ou uma licitação. E aí vamos fazer a seguinte reflexão. Quem deve assinar? Né? O pessoal vem e me pergunta. Aí a velha resposta. A lei não diz, a gente vai definir em cada órgão. Mas qual seria a diretriz, qual seria a lógica? Pessoal, vocês concordam que cada órgão tem dois tipos de órgão nos entes públicos? Ou órgãos finalísticos, ou seja, órgãos que exercem uma política pública, ou órgãos burocráticos da atividade meia. Aí vou dar aqui dois exemplos para vocês, tá? Por exemplo, uma secretaria de educação é um órgão finalístico. Ela executa uma política pública, né? Que é a escola, a alimentação escolar, o transporte escolar. Então, uma secretaria de educação é um órgão finalístico. E, por exemplo, uma secretaria de tributação é um órgão da atividade meia, um órgão burocrático. Ele não executa uma política pública, mas ele executa uma atividade administrativa que vai dar amparo para os órgãos finalísticos. Beleza. Dito isso, então cada órgão dentro, vamos dar um exemplo de município, da lei orgânica, vai ter atribuições. Então você vai ter um dispositivo lá na lei orgânica do município dizendo compete à Secretaria de Educação, 2 pontos, e vai ter uma lista de atribuições. Compete à Secretaria de Administração, 2 pontos, e vai ter uma lista de atribuições. Então, esses secretários, para executar as atividades que ele, por lei, é obrigado a executar, vai precisar de quê? Insumos, bens e serviços. Então, a Secretaria de Tributação precisa de material de expediente, precisa de água, precisa de energia, precisa contratar um sistema para gerar nota fiscal, precisa contratar um sistema para poder rodar a folha de pagamento. A Secretaria de Educação precisa comprar alimentos para fazer alimentação escolar, contratar empresas para transporte, contratar combustível para poder transportar os alunos. Então, cada órgão, independente dele ser finalístico ou de ele ser burocrático, ele precisará comprar coisas ou contratar serviços, que nós chamamos isso de suprimentos, né? Ele vai precisar de suprimentos para poder exercer as suas atribuições legais. Portanto, qual é a lógica e a diretriz para quem deve assinar o DFD? Seria o titular dos órgãos que precisam do objeto. Então, caberia, em tese, ao secretário de Educação fazer o DFD. E o que é o DFD numa prática? O que seria o DFD na prática, se a gente for pensar assim? O DFD é um secretário olhando para o prefeito e dizendo, prefeito, para eu poder transportar as crianças, eu preciso alugar transporte escolar e combustível. Então, eu olho para o gestor dos recursos no município, que é o prefeito, e peço a ele o recurso e justifico para que eu vou querer usar. Então, eu estou pedindo à pessoa que constitucionalmente tem a atribuição de servir como, de decidir politicamente para onde os recursos vão e quero puxar para mim. A mesma coisa o secretário de administração. Prefeito, para poder rodar a folha de pagamento, eu tenho que contratar um sistema, então libera essa contratação e manda o recurso. Isso é um memorando de solicitação. Então, o famoso DFD, que é o antigo memorando de solicitação de despesa, é alguém que precisa fazer algo, solicita a despesa a alguém. Quem? Ao ordenador de despesas. Ou a pessoa a quem ele delegou. Pedindo o quê? Pedindo autorização para realizar uma determinada contratação e, para isso, ele precisa justificar o porquê quer. É como se fosse, mal comparando, muito pessimamente comparando, me perdoe, um filho pedindo dinheiro ao pai. Pai, me dê dinheiro. E o pai vai dizer, mas para quê? Não, porque eu quero viajar esse final de semana com a minha namorada. Né? Você tem que justificar ou dizer para quê. E ele vai decidir se vai liberar ou não e quanto vai liberar. Então, dito isso, eu mesmo devolvo a pergunta a vocês. Quem é que vai
que deve fazer o memorando de solicitação de despesa? Quem precisa daquilo para executar uma atribuição legal. E aí eu peço a vocês, cuidado, vejam só. Num município pequeno, vamos dar exemplo em município, não tenha dúvida, vai ser o secretário da pasta que precisa. Agora, pode ser que no município de grande porte, vamos imaginar que tem aí alguém do município de Natal. Fica muito puxado por um secretário de educação, que tem 1000 atribuições, está pedindo também isso. Então, ele pode delegar para um secretário adjunto, caso ele tenha lá no quadro dele, ou para até um outro cargo dentro da estrutura. É parar para pensar, bom, quem é que vai solicitar aqui na secretaria? Então, eu sugiro que prefeituras de pequeno e médio porte, o próprio secretário. Prefeituras de grande porte, que delegue para alguém abaixo do secretário, mas dentro daquela unidade que está precisando. Numa Câmara Municipal, vai ser aquele diretor administrativo. Toda Câmara Municipal não tem, né, um diretor administrativo que é ligado à mesa, né? A mesa diretora, aquele secretário é quem vai pedir tudo, porque é um órgão pequeno, ele pode pedir tudo, né? Tem uma pessoa aí do Valfredo Gugel. Provavelmente no Valfredo Gugel deve também ter um diretor-geral, que é quem vai fazer toda a solicitação. Aí para quem? Já que lá não é um prefeito, para o diretor do hospital, né? O diretor-geral do Valfredo Gugel, né? A depender de como é lá a distribuição de competências. Mas, e para concluir, quem deve elaborar o DFD? Alguém que represente o órgão que precisa do bem ou serviço para executar as atribuições que a sua lei de criação determina que precisam ser executadas. Perfeito. Seria essa a diretriz. Perfeito. E passando para frente, e aí para a gente tentar objetivar, eu não sei se o Instagram aqui vai nos limitar a 1 hora, senão a gente vai ser derrubado aí Era 20 pelo minutos, sistema. né? Era para ter 25 minutos. É porque eu converso muito, viu, pessoal? Me desculpem aí. Tá ótimo. Vamos lá. Então, ETP é uma decisão de governança decidir quem vai assinar, quem vai fazer o ETP. Qual é o modelo federal? O governo federal optou por nomear avulso 3 pessoas, formar uma equipe. Entendeu? A pergunta é, você é obrigado a seguir esse caminho? Não. Tá? Vocês podem criar, e eu sugiro, um setor de planejamento, secretaria de administração, dentro dela, diretoria de compras, abaixo dela, um setor de planejamento. Vocês podem atribuir a esse setor a competência para fazer os ETPs. Tá? Eu acho que assim, para órgãos municipais, estaduais, eu acho que faz mais sentido. Tá? Então, quem vai solicitar? Então, aí falando agora de segregação de funções. Pode quem solicita a despesa também fazer o ETP? Tá? O ideal é que não, tá? Dentro da segregação das funções. Mas se a estrutura é muito pequena, não tem problema. Você solicitaria a despesa por meio do DFD, uma diretoria de compras aprovaria ou não e voltaria para você fazer o planejamento, se você for muito pequeno. Mas o ideal é que você tenha, por exemplo, não vejo nenhum problema de dentro de uma secretaria de educação de grande porte, tá? Você fazer os seus próprios planejamentos, tá? Só que aí não mais o secretário. Aí ele delega para outro setor próprio ou outras pessoas fazerem. Pronto, eu tenho visto, Tiago, em alguns municípios, eu estou recebendo feedback que estão fazendo o seguinte: saúde faz tudo, tá? Faz todo o planejamento, educação faz todo o planejamento e o resto está tudo junto da prefeitura. Então, divide a prefeitura em 3 pedaços. Educação faz tudo, ou seja, ETP, TR, pesquisa, tudo. Vai chegar lá na Secretaria de Administração só para licitar ou para contratar diretamente. Saúde faz tudo, tá? E o resto da prefeitura, dentro da Secretaria de Administração, é que é feito o planejamento. É um modelo que eu estou vendo que para prefeituras um pouco maiores, 20, 30, 40 mil habitantes, 50, está funcionando bem, né? Nas menores, tudo centralizado na Secretaria de Administração. Mas, concluindo e objetivando, quem deve assinar o ETP, crie um modelo, sugiro que não adotem o modelo federal de nomear 3 pessoas avulsas, ou nomeiem uma pessoa, ou criem um cargo, ou criem um setor e atribuam competência para as pessoas, para ela entender de planejamento, ler o livro de Carlos Henrique, né? Participar dos cursos do Tiago e entender bem de planejamento, e aí, dominando
as técnicas e as metodologias, vai diretamente lá no setor, pega as informações que precisa próprias e poder concluir o seu planejamento. Aí depois vem termo de referência, a mesma coisa, tá? A pergunta é, pode quem fez o ETP fazer o termo de referência? Pode, e é até recomendável que seja a mesma equipe, tá? Não tem nenhum problema, tá? Só é interessante que entre o ETP e o TR tenha um despacho do diretor de compras, do secretário de compras, lá seja o nome que tenha no seu órgão, dizendo, ó, despacho, considerando que a equipe de planejamento ou o setor de planejamento considerou a despesa viável, vírgula, encaminhe-se para o setor tal para a elaboração do TR, orçamento e segmentos devidos. E aí volta para se fazer o termo de referência. Orçamento estimativo. Geralmente nos órgãos, Tiago, tem uma pessoa ou um setor próprio para fazer orçamento. Então, geralmente, quem faz o TR não faz o orçamento. Geralmente é assim. Porque é uma coisa que dá mais trabalho, mais expertise. Então, mas pode essa mesma equipe que fez o TR fazer o orçamento? Pode, não tem nenhum problema. Mas na prática, eu acho que funciona melhor ter uma outra pessoa ou um outro setor fazendo, para poder ter um giro, digamos assim, uma expertise um pouco maior. A velha história, pode o pregoeiro fazer o orçamento estimativo? Pode o pregoeiro fazer o TR, o ETP? Pela segregação de funções, não. Quem seleciona não planeja. Porque senão já vem tudo muito casado. A chance de você induzir. Porque a realidade, Tiago, é quando você vai fazer um planejamento no município, se for de um objeto um pouquinho mais específico, quem vai lhe ajudar a planejar geralmente já é um fornecedor um pouco mais próximo. Vamos dar um exemplo. Você está querendo, se é de um município muito pequeno, está precisando, quer trocar agora as lâmpadas por LED. Você não tem ninguém para fazer isso, não. Então, geralmente, já é algum fornecedor, que alguém tenha contato, que vem, diz como é, às vezes já dá a especificação. É assim que acontece na realidade dos fatos. Então, se você participou desse planejamento, e se você for o pregoeiro, a tendência não é por fraude, não, é por comodidade, é para a coisa ter um giro mais rápido. A tendência de haver um direcionamento é maior. Por isso que o ideal é que que o pregoeiro ou quem for fazer operacionalizar a contratação direta, dispensou INEX, não participe do planejamento, né? No limite pode, numa Câmara Municipal muito pequena, como daquele município da Paraíba, pode, mas no limite, tá? É difícil que um município com 130 servidores, você vá dizer que não tinha gente para segregar essa função. Vai ter que dar um jeito, né? Agora, um momento polêmico. Minuta do edital. Quem deve assinar? Quem não pode assinar, tá? Eu entendo que quem deve assinar é o agente de contratações. Porque ele que vai gerar, que vai executar, mas sob quais condições? Perceba bem. O que era comum a gente ver? Chegar um edital, certo? De obras, por exemplo, em que tinha os requisitos de habilitação para aquela obra e assinada pelo pregoeiro, que não era engenheiro. Aí você perguntava, mas amiguinho, vem cá. Esses requisitos brotaram da sua cabeça, você é engenheiro, por que está aí? E estava ali porque ele conversou com algum engenheiro e alguém tinha dito, não, você bote isso. Só que isso não estava documentado dentro do processo. Agora, como, por exemplo, tudo que for restritivo no edital vai ter que estar no ETP ou no TR, e já vai ter que estar lá justificado, qual será o papel do pregoeiro ou do agente de contratações ao elaborar o edital? Apenas montar, com base em um documento preferencialmente que esteja padronizado, só trazer o que alguém já decidiu e fundamentou para dentro do edital. Perfeito. Portanto, quando o pregoeiro, agora, ou o agente de contratações, colocar um requisito de habilitação técnica, não foi ele que criou, ele apenas deu um Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe para cá. Então, inclusive, ele não está trazendo para si a responsabilidade por essa cláusula. Se houver um questionamento sobre essa cláusula, pregoeiro, por que é que você está exigindo aí que a pessoa comprove aí 80% do objeto? Entendeu? Só pode, por regra, até 50%. Eu disse, não, isso aqui quem cobrou foi o engenheiro. Está lá no TR, tá? Eu apenas reproduzi. Quem vai ter que responder, justificar e explicar ou até ser responsabilizado por uma cláusula indevidamente restrita à competitividade é quem fez. Então, assim, é muito mais
lógico que o agente de contratações ou pregoeiro, que é quem vai ter que conhecer bem o edital, executar o edital e conhecer toda aquela técnica de seleção de fornecedor, ele faça essa montagem. Agora, sob um novo olhar. Então, não é como, e aí concluo, não é como o pregoeiro antigo que ele, com o seu CPF, colocava os requisitos de habilitação e as condições de participação e a escolha do tipo de empreitada ou do critério de julgamento. Não. Né? Isso aí já vai estar previamente definido em etapas anteriores, ele apenas vai trazer para o edital a operacionalização. Mas o motivo da exigência não foi ele que criou e ele não é responsável. Perfeito. Por isso que não tem nenhum problema. E nesse caso, a segregação está plenamente respeitada porque continua se respeitando a ideia de que, olha, quem planeja não conduz a fase externa. Então, nesse caso, houve um planejamento anterior e o pregoeiro aí, ele está assinando a minuta dentro ali da dinâmica do órgão, apenas porque ele é o profissional mais adequado para fazer essa montagem do edital. Mas houve a segregação na medida em que o planejamento já veio, né, já foi feito anteriormente. Então, aí é interessante porque a gente não deve pensar na questão do pregoeiro não assina edital. E aí fica essa frase genérica, esse mantra, esse dogma solto, né, que se é estabelecido de onde? Não é da lei, veio do céu ali, né, do céu do Tribunal de Contas da União. E aí simplesmente se adota e a gente fala e espalha sem maiores reflexões. Mas, na verdade, a preocupação é com a segregação. Quem faz do planejamento não deve ser o responsável pela seleção do fornecedor. Exato. E, nesse caso, fica perfeitamente atendido o princípio. Né? Então, agora, muito importante que isso esteja no regulamento. E aí, Carlos, só para finalizar, e para pegar um gancho aqui para a nossa live de terça-feira, que é sobre o papel da assessoria jurídica, comente para mim rapidamente qual o papel do assessor jurídico nessa implementação das diretrizes do regulamento, enfim, na colaboração e no auxílio aos agentes públicos na condução desse planejamento e na elaboração das normas. Como é que você pode aí comentar, o que você poderia comentar aí sobre esse ponto, né? Porque a gente vai fazer essa terça-feira a live, e aí quem ainda não se inscreveu, se inscreva, tá o link aí na minha bio, uma live, uma aula gratuita, online, inclusive com direito a certificado de participação, eu, o professor Guilherme de Carvalho, que já foi procurador do Estado, Carlos Nitão, nosso amigo que é procurador federal junto à FNDE, a gente vai falar sobre o assessor jurídico. O que o assessor jurídico deve fazer no órgão público? Como ele deve ajudar o pessoal nessa normatização? Primeiro, aos procuradores que estão aí presentes, que mercado está aberto, né? Rapaz, é um mercado completamente aberto. Aqui e acolá eu converso com o prefeito, com o secretário de administração, e eles me pedem indicação. Como você não conhece ninguém, não? Olha, os que eu conheço que são bons, cada um já está com 5 prefeituras. Entendeu? Primeiro, um mercado muito aberto. Qual foi a cultura? Ninguém conhece bem essa realidade. Qual foi a cultura da assessoria jurídica nas licitações? O procurador não saber de nada, os próprios sistemas gerarem um parecer modelo, e o que o procurador fazia era dar trabalho para assinar. Entendeu? Ou seja, o próprio pregoeiro fazia tudo, já dentro do sistema já gerava um modelo genérico de parecer, dizendo que o presente processo não tinha nem relatório genérico, e dizia que cumpria todas as formalidades, legalidade, eficiência, economicidade e tal. Bom, então primeiro o que é que a gente precisa? Que vocês procurem um bom profissional. É difícil, tá? Realmente é um mercado muito, 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 muito difícil. Segundo, que conseguindo esse profissional, que entendam que o papel dele vai ser procurar problema e erro. E que isso é bom. Eu vejo lugar onde os procuradores voltam o processo e o pessoal fica puto, fica danado, e às vezes faz uma coisa muito errada, Tiago. É chegar lá no processo, tirar o documento que estava errado, querer corrigir e querer que o procurador bote só um parecer dizendo que está tudo correto. Aí a primeira coisa que eu digo é o seguinte, eu digo, olha, entre na página do TCU, lá das licitações, e olhem lá os processos. Não tem um que não seja cheio de recurso.
que seja cheio de incidente, entendeu? Aí a gente chega num município de 10 mil habitantes, durante o ano todo não teve nenhum recurso, tá tudo certo, ninguém errou nada, nenhum processo voltou para ser corrigido, e estranha tá tudo certo, estranho não é ter problema não. Quando tem problema é melhor, sabe por quê? Pregoeiro, secretário, quando tem um problema, você lavou a sua alma, você disse, ó, eu fiz, o procurador disse que estava errado, disse que refizesse de tal jeito, e eu fiz, pronto. Ou seja, toda vez que alguém, que um procurador achar um erro num processo seu, e você refizer, ache melhor, porque ele puxou a responsabilidade para ele e tirou a sua. Então, se a gente for pensar por esse lado, de ser responsabilizado, é muito bom que o procurador ache algo, aponte e que você depois corrija, tá? E o que é ruim? Aquele procurador que só assina dizendo que está tudo certo, às vezes você está errando, está perpetuando um erro, tá? E aí sim é que você está mais exposto. Então, quando tiver uma procuradoria, trabalhe para que ela seja real, entendeu? Para que volte o processo, para que melhore. E aí vocês vão... a procuradoria vai fazer sentido. É como o controle interno. Tem lugar que o controle interno, Tiago, é só para ter as certidões de regularidade, pronto, e organizar a ordem dos documentos, né? Não tem sentido. Ou seja, é uma control que não está lhe ajudando em nada. Tá? A função da control é o quê? É fazer o papel como se fosse do promotor ou do TCE. Só que chegar antes para você fazer o seu trabalho preventivo. É estar procurando os problemas para arrumar a casa, para quando vier alguém de fora, aquele problema não está lá. Né? Então a control também que não está fazendo nada. Eu acho que até mais do que a procuradoria, Tiago, a função da control na nova legislação é também muito importante, entendeu? É na mesma linha. Então, concluo dizendo, procure um procurador que queira trabalhar e que ache problema e erro nos seus processos. Porque isso não vai lhe atrapalhar, não. Isso vai lhe ajudar. E deixa o documento errado, e depois ele vai ter o parecer, depois junto novo, depois outro parecer para dizer que agora sim está correto. Isso vai te dar proteção jurídica, não vai te atrapalhar nem te expor, não. Excelente. Carlos, para a gente não passar o domingo aqui, embora fosse muito apropriado, muito bom, a gente aprender bastante, mas vamos encerrar a nossa live. E aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui nesse domingo de manhã, falando sobre questões de forma tão aprofundada e sempre com muito didatismo para todo mundo aqui, né, nossos seguidores. Convido mais uma vez a nossa turma, os nossos amigos, para participarem do nosso evento na terça-feira. A gente vai lançar a segunda turma da nossa pós-graduação EAD em licitações e contratos. O Carlos, como vocês viram aqui, ele já gravou um módulo completo sobre governança para a gente. A aula sobre ETP, que ele também já gravou para a gente, vai ficar disponível. Então, e quem sabe a gente ainda grava outros módulos e outras aulas para a nossa pós-graduação. E é esse o espírito da nossa escola e de todos os cursos que a gente faz, é tentar passar esse conteúdo com muita profundidade, mas ao mesmo tempo com muita leveza, para que todo mundo entenda, né? Não deixar ninguém para trás, para que a gente possa cumprir o objetivo, que é de tornar a gestão pública mais eficiente, mais leve, com mais segurança jurídica, sem riscos. Então, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam na aula de terça-feira sobre o papel da assessoria jurídica, desse novo assessor jurídico que deve aí assumir esse mercado gigantesco que existe no mundo das contratações públicas, sob a nova lei de licitações. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar a live salva, se o Instagram deixar, né? Se não bugar. Às vezes ele dá um bug aí no final, mas normalmente ele deixa gravado. Então eu vou deixar gravado aqui no feed para que as pessoas possam assistir posteriormente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e um bom domingo a todos. Grande abraço. Obrigado, um abraço, pessoal. Bom domingo. Tchau, tchau.